は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E no vídeo de hoje nós faremos o compilado das melhores teorias sobre o Barba Negra, um dos personagens mais icônicos e misteriosos de One Piece. Lembrando que as teorias que vocês vão ver aqui não são de nossa autoria, mas em alguns pontos vamos acrescentar argumentos nossos baseados no mangá para reforçar essas teorias. Deixaremos todos os links das postagens originais ou compiladas das teorias na descrição. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Marshall D. Teach era um garoto órfão que foi aceito na tripulação de Barba Branca ainda criança. Shanks e Buggy, no flashback de Oden, comentam que Teach nunca foi visto dormindo e apresentam uma certa inimizade com o garoto. Além disso, Oda, ao desenhar todos os Shichibukais quando crianças, retratou Teach sentado, chorando, em uma noite de lua crescente. Guardem bem esse detalhe da lua, que ele será importante numa das teorias finais. Na ilha de Drum, Luffy comenta com Sanji que as pessoas em países nevados nunca dormem, porque se dormissem, morreriam. Sanji pergunta quem contou isso a ele, e ele revela que foi um cara em um bar, que provavelmente era Shanks. Shanks conta a Barba Branca que a cicatriz deixada em seu olho foi causada por Teach e não ocorreu em um momento de distração. Luffy e Zoro, em Mocktown, ao se referirem a Teach, não dizem ele, e sim eles, no que pode ter sido uma das primeiras alusões ao hack da observação. Marco menciona em Marineford que Teach possui um corpo diferente, e Barba Negra foi o único indivíduo em toda a obra que foi capaz de possuir e dominar o poder de duas Akumas no Mi, a Yami Yami e a Gura Gura, esta última sendo roubada do próprio Barba Branca. Recentemente, vimos que o bando de Teach adquiriu novos poderes, dentre eles a invisibilidade, e provavelmente a fruta de Gecko Moria será roubada, já que vimos o mesmo ser capturado pela tripulação de Barba Negra. Esses são apenas alguns fatos bizarros e sombrios sobre Teach, o pirata que se tornou Yonkou no lugar de Barba Branca. Seu poder obscuro e insano pode ter diversas origens, todas elas com argumentos baseados no mangá e pistas deixadas pelo próprio Oda. A primeira teoria que iremos explorar aqui se ramifica em duas, uma com explicação científica e outra com argumentos místicos. A primeira delas é a teoria das três almas. O conceito de alma já existe em One Piece. O Vivre Card contém um fragmento da alma do seu criador. A Yomi Yomi no Mi concede ao usuário uma alma imortal e a capacidade de controlar sobre ela. A Soru Soru no Mi concede ao usuário a capacidade de controlar almas. Os pormenores nunca foram explicados, mas almas existem em One Piece. O conceito do corpo com múltiplas almas é normalmente relacionado com possessões demoníacas, mas existem outros exemplos. Na série Avatar, o Avatar possuía dentro de si as almas de todos os seus antepassados. Inclusive, a gente tem um exemplo bem legal disso, que é o próprio Zoro, que usa o Ashura, que é um espírito demoníaco que aparentemente vive dentro dele. Nesse ponto, fica claro que em One Piece, esse conceito poderia ser representado pelo propósito herdado, onde o indivíduo carrega a vontade de seus predecessores que possuem objetivos em comum. Exemplo, Luffy e Roger. Porém, no caso do Barba Negra, esse não parece ser o caso, pois essas três almas se alternam entre si e possuem peculiaridades muito específicas em relação às outras. Nesse sentido, as três almas demonstram personalidades distintas, porém o autor dessa teoria não atribui isso a algum transtorno de personalidade múltipla, e sim às almas, pois ele acredita que a personalidade está ligada à alma do indivíduo. Temos como exemplo o Zeus, que é um comilão, pois é parte da alma da Big Mom. Dito isso, temos três almas e personalidades para o Barba Negra: o Di, o covarde e o arrogante. Primeiramente vamos falar do D. Essa alma a gente vê quando o Barba Negra conhece o Luffy e se parece com a personalidade do próprio Luffy. Ele é um glutão que adora torta de cereja, mas odeia rum. É competitivo e sem senso de prudência. E ele tem uma crença no destino. E mais importante, ele tem uma forte crença nos sonhos. O covarde é a alma que apareceu quando ele se encontrou com Ace. Ela age como um covarde, além de ser pateta. Ela também parece ter um senso meio distorcido, tentando justificar que matou um companheiro porque precisava fazer isso para cumprir seus objetivos. A característica mais notável é que ela tem medo da morte, algo que em teoria nenhum D tem. E por fim, temos o arrogante. A primeira vez que a gente viu essa alma foi em Mocktown, quando o Barba Negra, sem qualquer razão, começou a gostar do sabor do rum que antes ele estava odiando, o que nos leva a crer que essa alma tem apreço por rum. Foi ela que foi atrás do Luffy para pegar sua cabeça. Também é a alma que apareceu quando o Barba Negra decidiu enfrentar o Ace, invadiu Impel Down e desafiou Sengoku e Garp em Marineford. É um indivíduo muito arrogante, tendo sido derrotado pelo Magellan por isso e se considerando capaz de afundar Marineford.
episódio. Além de não ser covarde e idiota, essa personalidade parece ser a mais estratégica e fria, a que planejou começar uma guerra entre a Marinha e o Barba Branca, além de conseguir o título de Shichibukai para poder reunir uma tripulação poderosa. Uma coisa que talvez reforce isso é a questão sobrenatural que atribuem às Akumas no Mi. Dizem que elas carregam, claro, demônios, e esses demônios passam de fruta para fruta, por exemplo. Se existe uma pessoa que tem 3 personalidades ou 3 almas dentro de si, faria sentido que a fruta com que ele come mexa em uma das almas, como se fossem 3 recipientes e cada um deles você pudesse encher com alguma coisa diferente. E como citei anteriormente, tem o Zoro, que aparentemente tem 2 almas dentro de si, que seria o Zoro, claramente, e o Ashura, que vive dentro dele. Outra característica que é bem notável em relação à alma arrogante do Barba Negra é a forma como o olhar dele parece mudar. Nesse quadro, Luffy e Zoro aparentam entenderem algo, e Tite os observa com um olhar firme e penetrante, diferente da personalidade descontraída de segundos atrás. Além disso, temos a famosa frase, não é ele, são eles, que pode muito bem se referir às almas ou às personalidades de Tite. Essa é uma das possíveis razões de ele possuir múltiplas frutas. Como eu falei antes, as Akuma no Mi são relacionadas com a alma do indivíduo. Como já foi explicado, elas reencarnam depois que o portador morre. Se a fruta fosse só algo puramente genético, isso não aconteceria. O usuário a comeria, teria uma mudança no seu fator de linhagem e quando morresse, ele e a fruta desapareceriam. Tem um fator místico na história. Isso explicaria também o fato de Barba Negra não dormir, pois como já foi retratado em diversas obras, quando uma alma está no controle, a outra está dormindo e vice-versa. Portanto, sempre é uma das almas acordada e dessa forma Tite não consegue ou não precisa dormir. A segunda ramificação dessa teoria diz que Barba Negra é uma quimera, mas não por causa de uma Zoan mítica de quimera, mas sim por uma condição rara chamada quimerismo. Quimerismo é uma condição de algumas espécies, rara em humanos, é basicamente assim: gêmeos siameses nascem grudados, certo? Mas eles só se fundiram depois do 4º dia de gestação. O que acontece se eles se fundirem antes de 4 dias? É simples, um dos gêmeos absorve o outro irmão gêmeo e faz uso de suas células para criar seus próprios órgãos. É basicamente uma pessoa que possui 2 DNAs em seu corpo. A teoria diz que Barba Negra seja um desses casos raros, onde sua mãe ia dar luz a trigêmeos, ou seja, 3 gêmeos idênticos, porém aconteceu o quimerismo. Barba Negra parece ter uma relação muito profunda com o número 3. São 3 armas, 3 ramos de barba, ocasionalmente 3 dentes faltando, sem falar de sua Jolly Roger e até mesmo a sua recompensa. O atual Tite absorveu 2 irmãos idênticos ao seu corpo, e por isso não existem evidências visíveis. Os corpos dos 3 se misturaram e foram fundidos, e o mesmo aconteceu com seus espíritos. Isso seria possível de se notar com o hack da observação, o que levou o médico da tripulação, Marco, se interessar pelo corpo dele. Seu estudo revelou que Tite possuía 3 tipos de DNA diferentes, por isso exclamou que seu corpo era anormal. Outro fato é que Zoro e Luffy se referiram a Tite como eles e não ele, e em Impel Down, Tite elogia que Luffy melhorou seu hack, mas até aquele momento ele nunca lutou com Luffy ou sequer viu Luffy lutar, a não ser que ele estivesse falando do hack de observação. Talvez já fosse algo a se notar, já que Barba Negra tinha 3 vezes mais força, 3 vezes mais resistência e se recuperasse 3 vezes mais rápido. Nas lutas, essas características foram ressaltadas. Além disso, possuir 3 espíritos é algo bom no caso dele. 3 consciências diferentes seguindo a mesma linha de raciocínio. Talvez isso faça com que ele economize muita energia mental, a ponto que nem precise descansar, anulando a necessidade de sono, já que o corpo em si descansa até sentado. Talvez por causa disso ele tenha ido a Drum, procurar os melhores médicos para saber mais sobre sua situação física. Como seu hobby era pesquisar o que vimos em um dos SBS do Oda, e a sua vida estava em jogo, obter o máximo de informações possível era o mais inteligente a se fazer. Até sua tripulação não tinha certeza se daria certo, e esse seria o principal motivo de sua Jolly Roger de 3 cabeças. Concluindo, Marshall de Tite possui 3 espíritos e 3 corpos diferentes formando um só. São os requisitos para que ele possa consumir até 3 Akumas no Mi. Ele já tem uma Logia e uma Paramécia. Só faltaria uma Zoan, que ele poderia conquistar até mesmo em Wano. Comentem aí embaixo qual seria a Zoan mais adequada para o Barba Negra. A próxima teoria diz que Barba Negra aprendeu sobre as Akuma no Mi. No capítulo 385, no volume 40, Kako e Califa estão diante de 2 Akuma no Mi. Jabura comenta que se um usuário dessas frutas se aproximar de outra fruta, os demônios dentro delas começarão a brigar, e isso fará com que o corpo do usuário exploda.
O Len então disse que isso é apenas uma lenda e que os cientistas da Grand Line já desvendaram as formas de transferência de poder desses frutos e que não é nada disso. Eles confirmaram que se o usuário comer 2 frutos, aí sim seu corpo explodirá, sem deixar rastros. Na página seguinte, Kako e Khalifa estão conversando sobre os frutos e falam que eles emanam uma energia que nenhum deles sentiu antes e que eles não constam em nenhuma enciclopédia. No capítulo 440, no volume 45, Barba Negra revela a Ace que procurou em todas as enciclopédias por esse fruto e o reconheceu assim que Tati o pegou. Sanji também tinha conhecimento do poder do fruto da invisibilidade, cujo o usuário era Absalom e agora é Shiryu. No entanto, apenas alguns deles têm ilustrações, o que significa que a maioria das frutas do diabo não podem ser identificadas pela sua forma. Por exemplo, a Gomu Gomu no Mi e a Yami Yami tinham fotos e podiam ser conhecidas antes do consumo, enquanto a Awa Awa no Mi e a Ushi Ushi no Mi, modelo girafa, não, e só poderiam ser determinadas pelas habilidades que eles concederem. Um indivíduo conhecido por utilizar esse livro é Barba Negra, que, em busca da Yami Yami no Mi, memorizou a sua forma a partir da ilustração fornecida. A família Vinsmoke também tem uma enciclopédia. Esse livro é extremamente misterioso e provavelmente será abordado quando a obra se aprofundar no Barba Negra. No capítulo 441, volume 46, na luta de Barba Negra e Ace, o Barba Negra diz que seu fruto consegue absorver completamente o poder de outras Akuma no Mi, enquanto os usuários estiverem em contato com ele. A partir disso, pode-se entender que Teach estudou todas as propriedades das Akuma no Mi, em especial sobre a Yami Yami, e entendeu como o processo de transferência do poder dos frutos funciona. Dessa forma, ele pôde absorver o poder da Gura Gura diretamente ao seu corpo, já que seu fruto torna seu corpo literalmente um buraco negro. Isso também explicaria como ele consegue transferir poderes de usuários para os membros da sua tripulação. E seguindo, vamos para a teoria dos 3 irmãos. Essa talvez seja a teoria mais conhecida pelo fandom, mas muita gente não sabe exatamente que ela é inspirada em uma história real. Dito isso, o Oda pode ter se inspirado em verdadeiros piratas otomanos famosos para criar o Barba Negra, os irmãos Barbarossa, Kizir, Isaac e Arud. E aqui está a história. Havia 3 irmãos, Arud, Kizir e Isaac. Sua mãe se chamava Catarina, igual a companheira da tripulação de Barba Negra. O mais velho, Arud, era um pirata, enquanto seus 2 irmãos trabalhavam com o pai. Após a morte do pai, os 2 irmãos se juntaram a Arud e se tornaram piratas com ele sob a bandeira da lua crescente. Lembra que a gente falou no início do vídeo sobre um desenho do Oda do Teach chorando à luz da lua crescente? Sabe qual é o apelido de Catarina Devon dos piratas de Barba Negra? A caçadora da lua crescente. Muito curioso, não? Se você coleciona os mangás de One Piece e tem aí na sua casa o Databook Red, se você encontrar aí o Romance Down, que é um dos one-shots antes de One Piece ser publicado, no qual o Oda escrevia, tem um pirata que aparece nessa história que tem uma bandeira de lua crescente. E falando em One Piece, nós temos também um detalhe muito interessante, o navio de Noland. Atrás dele tem uma lua crescente. E essa relação da lua guarda segredos muito interessantes, eu vou falar pra vocês agora. Aqui se encaixa muito bem a teoria do Dawn e Dusk. Antes de tudo, eu gostaria que vocês pensassem que o D não seria apenas uma letra, mas sim o símbolo da meia-lua. A gente já falou isso aqui em diversos vídeos do canal. A meia-lua é uma fase da lua quando o sol ilumina metade da lua e a outra metade está sobre a escuridão do espaço. A gente vê frequentemente essa fase sobre o Luffy em momentos cruciais. Por exemplo, esses dois, mas existem vários em toda a história, inclusive eu tô passando aí pra vocês agora pra vocês verem. Uma metade é iluminada quando eles estão dançando livremente em Skype com os lobos. Inclusive, é a primeira vez que vemos Luffy na forma da silhueta de Nika. Quando a outra metade é iluminada, foi o oposto polar, em um momento crítico da tripulação, quando Luffy e o Sop lutaram e se separaram. Os D são candidatos a unir ou a destruir o mundo, e é por isso que o governo mundial os temem. Luffy e Roger são a luz dessa meia-lua, como exemplo. Zebek e Teach são a escuridão da meia-lua. E é também por isso que os D e a Aliança do Passado são todos baseados na lua. O lado iluminado pelo sol representaria o Dawn, o amanhecer, e o lado escuro da lua, Dusk. Os Dawn dos D são aqueles que irão unir e libertar o mundo como Nika, e os Dusk, aqueles que destruirão o mundo e que querem dominar sobre ele, como foi Zebek. Peraí, será que existiu outro D como Zebek no passado de Nika? Será que seria ele o In? Então, voltando para a teoria, ela diz o seguinte: Teach tem 2 irmãos gêmeos, são 3 no total. Quando ele comeu a Yami Yami no Mi, ele foi acompanhado por seus 2 irmãos, fazendo um paralelo com os irmãos Barbarossa. Teach usou a habilidade da fruta para esconder seus irmãos dentro dele, e é por isso que eles o cobriram antes de comer a fruta do Barba Branca. Ele teve de deixar seu irmão sair para comer a Akuma no Mi. Quando você viu Barba Negra e Marineford com 2 poderes diferentes em cada mão, a mão que usou a habilidade de Barba Branca não era a mão de Teach, era a mão de seu irmão. Teach usou a Yami Yami para puxar sua mão para dentro dele e soltou a mão de seu irmão, mas tem algo ainda mais bizarro. Olhem essa cena.
E nessa outra cena, os anéis de Barba Negra somem e essa mão também quase não mostra pelos, diferente das mãos da imagem anterior. Isso seria a mão de um dos irmãos de Tite e não a dele. Outra coisa notável são os dentes de Barba Negra, que são desenhados de formas diferentes em vários pontos da obra. Tudo isso culmina num ponto, e é como a teoria se conclui. Com o poder de seu fruto das trevas, Tite esconde seus dois irmãos gêmeos dentro de seu corpo. A escuridão não tem limites. Ele pode puxar sua mão, perna ou cabeça para dentro e soltar a mão, perna ou cabeça de seu irmão. Eles o cobriram em Marineford porque ele teve de deixar seu irmão sair para comer a fruta, e ele não queria que as pessoas descobrissem seu segredo. Tite comeu a Logia mais forte, seu irmão comeu a Paramécia mais forte, agora resta o terceiro irmão, e ele provavelmente comerá a mais forte Zoan mítica. E como ele conseguiu o poder da Gura Gura no Mi, teoricamente ele só precisaria ter uma fruta normal, uma maçã por exemplo, enquanto estiver ao lado da pessoa que está morrendo. O diabo possuirá a fruta normal que você tem, e aí está, você tem a Akuma no Mi dessa pessoa, como vimos em Punk Hazard com a fruta dos Smiles. E aqui a gente tem um esboço oficial do Oda desenhando Barba Negra. Reparem nas diferentes formas de rosto e perfil. E essa teoria também explicaria por que o Barba Negra não dorme, porque teoricamente quando um dos irmãos está acordado, o outro está dormindo. Então ele nunca precisaria dormir com seu corpo físico. E é com isso que nós encerramos esse vídeo. Galera, deixando bem claro, essas teorias não são de nossa autoria, nós adicionamos apenas alguns pontos, e essas teorias não necessariamente se completam. Elas apresentam algumas contradições entre si porque são teorias únicas, reforçando que nós vamos deixar todos os links para os autores originais dessas teorias na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua teoria favorita. Deixa seu like para ajudar a gente e se inscreva no canal que sempre tem teoria nova para vocês. Lembrando, nos sigam no Instagram também, todos os links estão na descrição. E é isso, galera. Valeu! Valeu!